Senhor presidente Eduardo Bolsonaro, presidente da CREDEM, senhores deputados, senhores convidados, tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, todos os representantes das diversas agências ligadas ao projeto de Alcântara. Para mim é uma satisfação, como militar do Exército, poder participar dessa audiência pública, que é muito esclarecedora e que, para nós, militares, a gente preserva a soberania. Eu acredito que nenhum de nós aqui pensa em entregar a soberania do Brasil, como está sendo colocado dessa forma. Antes de eu falar mais especificamente do acordo, eu queria colocar em relação a algumas palavras do presidente Bolsonaro de 1900 e tanto, 1990, 1900 e tanto. Nós vemos parlamentares sempre com esse argumento, mas eu vejo pessoas defendendo que preso pode ser recuperado, estuprador, homicida, que ele vai ser um bom cidadão, que vai mudar ao longo do tempo. O nosso presidente evoluiu, e palavras que ele disse há 20 anos são de uma pessoa que evoluiu e que mudou o seu pensamento. Então, essa manutenção dessa âncora em anos passados, ele é um discurso ideológico. Se o presidente hoje é a favor do acordo ou é a favor de algumas mudanças, inclusive da reforma da Previdência, é porque ele evoluiu e está vendo hoje o problema do Brasil de forma diferente e não mais só política. A hora que você exerce um cargo de executivo, a gente tem que ter mais, olhar com outros olhos, ver outros detalhes. Então, eu argumento que todas as argumentações que chegam de anos anteriores, eu refuto, que prende o presidente ao passado e ele já mudou. Ele é um presidente do Brasil no ano de 2019, onde o Brasil precisa fazer as mudanças necessárias para se inserir no mercado internacional, dar mais justiça social e defender, aí sim, a soberania do Brasil e reconhecimento ao nosso país. Com relação à base de Alcântara, eu vi todas as manifestações, tive na minha carreira militar a oportunidade de visitar São José dos Campos, o ITA, conheço a excelência da formação e da nossa indústria aeroespacial e tenho certeza que isso está agregado ao projeto de Alcântara, onde eu já tive a oportunidade de visitar em 1978, quando visitei o Maranhão, um estado atrasado, muito atrasado, um dos estados menos desenvolvidos do Brasil e que precisa de recursos para o seu desenvolvimento. Nós estamos falando em manter um estado atrasado ou desenvolver um estado através de uma política. Quanto à soberania, o Brasil é um dos poucos países que sempre conseguiu manifestar sua soberania perante os Estados Unidos. Vamos relembrar na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos teve uma base aérea em Natal, em Recife. Ao término da guerra, os Estados Unidos se transferiu do Brasil, retornou às instalações que hoje a Força Aérea usa, e nós temos ali um ganho com o que ficou desse material. Então, o Brasil teve capacidade de fazer os Estados Unidos sair. Os Estados Unidos não saiu da Diego Garcia, a Inglaterra está em Gibraltar, em diversos países eles ficaram. Mas o Brasil, pela sua diplomacia e a forma como se relaciona, conseguiu fazer esse acordo. Da mesma forma, o Brasil fez o acordo militar com os Estados Unidos e recebia equipamento militar até que o presidente Geisel denunciou o acordo em 1975 e o Brasil passou a desenvolver a sua indústria bélica, que gerou aqui a Embraer, gerou a Ingesa, diversas empresas vieram porque nós denunciamos um acordo com os Estados Unidos. A forma como esse acordo vai terminar, pode terminar, é por uma denúncia. Eu fui perguntar ali atrás qual é o prazo desse acordo. E a gente não tem um prazo, eles estão investindo, nós também, mas no momento que o país denunciar, o acordo será rompido. E aí nós voltaremos a ter, então, o controle total da região. Quanto ainda à ação do Brasil frente aos Estados Unidos, nós temos ali o mar de 200 milhas, que foi dentro do governo militar, que nós ganhamos de país de primeiro mundo, conseguimos estender o nosso mar e hoje nós temos reserva de petróleo. Países que não queriam isso são de primeiro mundo, inclusive os Estados Unidos, na época, não defendiam a nossa tese e a nossa diplomacia venceu. Nós estamos, estou vendo aqui, na Antártida, também é outro processo onde que o Brasil afirmou a sua soberania e tem lá a sua projeção e a sua base naval lá, comandante Ferraz, e
também mostra que nós somos um país soberano. Então, essa política de dizer que o Brasil não é soberano, ela é muito relativa. Nós, claro que seremos muito mais fortes se nós tivermos forças armadas fortes. E é isso que é um papel nosso aqui. Eu falo porque eu conheço o projeto do submarino nuclear que a Marinha vem desenvolvendo há anos, não tem recurso, e a gente não vê um país que queira transferir para nós recursos para termos um submarino nuclear que vai aumentar a projeção de poder do Brasil. Da mesma forma, Alcântara, nós tivemos aquele acidente lastimável em 2003, que morreram vários cientistas e parou o nosso programa espacial. E ali, se nós não tivéssemos tido aquilo, nós poderíamos ser já um dos países com capacidade de lançamento de foguetes. Então, eu digo para vocês, na minha visão de militar, daquele que jurou defender a pátria, em qualquer situação, com sacrifício da vida, esse acordo ele é favorável, sim, ao nosso país. A soberania vai ser discutida, ela, claro que tem pontos a serem ajustados, e esse é o papel da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, esse acordo tem que ser aprovado, mas nós temos a certeza que a visão que está por trás dele é o desenvolvimento do país, é melhorar as condições do nosso país e o reconhecimento do Brasil ingressar a um seleto clube de países que conseguem fazer lançamento de satélite. Então, presidente, e agradeço a todos os palestrantes aqui, eu passo o meu tempo que sobrar para outro deputado do governo que queira dizer, eu encerro com a nossa frase: é Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.